Gente, para o nosso Papo Reto. O nosso Papo Reto de hoje tem esse tema que eu particularmente amo. É um tema que a gente precisa sempre pensar, refletir. Eu acho que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente tem que analisar se a gente cumpriu esse mandamento. Para quem conhece toda a história bíblica sabe, né? No Velho Testamento a gente tinha lá uma lista de mandamentos. E Jesus, quando foi questionado sobre esses mandamentos, ele resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você se ama. Amar ao próximo como a ti mesmo. E é esse o nosso Papo Reto. A gente vai entender melhor sobre esse assunto a partir do momento que a gente conversa, que a gente troca e assiste a esse VT aqui. Já parou para pensar se você ama ao próximo assim como a ti mesmo? Em meio ao caos da pandemia que estamos vivendo, com quase 300 mil mortos só no Brasil, vemos muitas pessoas furando o isolamento social, não usando máscaras e não querendo tomar vacina. Parece que o egoísmo está acima do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nesse momento tão difícil. Esse princípio significa reconhecer em outros a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. Será que perdemos o nosso amor próprio e por isso não amamos e não temos consideração pelos nossos irmãos? Ou o ser humano chegou ao ponto de se achar maior que o Criador? Está começando o nosso Papo Reto. Interessante essa reflexão, né? Será que a gente perdeu o nosso amor próprio? Porque a gente precisa desse amor, porque é essa dose, essa medida para amar ao próximo. Muitas vezes a gente está até esquecido de quem a gente é, né? Muitas vezes a gente não está olhando para dentro, a gente não está percebendo o que está acontecendo com a nossa alma, com a nossa essência. Vamos conversar mais sobre esse assunto via Skype com Agnon Fabiano, ele que foi fundador da Sociedade Chesterton do Brasil e já está aqui com a gente. Vamos lá. Como vai, Agnon? Tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que você está acompanhando o programa e o nosso Papo Reto de hoje é amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que você enxerga esse mandamento tão precioso de Jesus? Bem, eu sempre trago alguma reflexão do Chesterton a respeito do assunto, né? É interessante que pouco tempo antes de eu estar aqui com vocês, eu estava lembrando da citação dele, que ele diz assim que é um egoísta o homem que olha primeiro para o espelho antes de olhar pela janela, né? E nisso ele quer dizer que é o homem que olha sempre primeiro para si mesmo antes de olhar para o outro, né? E ele faz um trocadilho com essa superstição popular de quebrar o espelho da azar, né? Aí ele diz que nesse caso o azar é não quebrar o espelho, né? Que aí não daria mais para você estar tão se afirmando, se olhando e tal, e esquecendo de olhar para a janela, que é olhar para o outro, né? Interessante, a gente realmente precisa enxergar o outro, né? Muitas vezes a gente está tão autocentrado, tão apaixonado por si, que a gente esquece de olhar o outro. Mas no VT a gente também fez a indagação contrária, né? Será que a gente também está com dificuldade de amar ao próximo? Porque no fundo, o amor é algo que está perdido, está esquecido? Será que a gente sabe o que é amor? Será que a gente está se amando? É um pouco difícil assim essa perspectiva. Eu acho interessante que a perspectiva bíblica, ela diz o seguinte, ela diz, ame ao próximo como a si mesmo, mas ela não diz como você deve amar a si mesmo, porque se pressupõe que você tem o amor próprio, se pressupõe que você se ama, e da mesma forma que você se ama, você deve amar o outro. Então a Bíblia diz como nós devemos amar o outro, mas pressupõe que já nós nos amamos. E às vezes é enganoso que quando parece que nós não nos amamos, até isso, em tese, é um amor próprio. Por exemplo, quando a pessoa, vamos supor que a pessoa esteja insatisfeita com a sua aparência e tal, ela começa a lamentar e dizer, como eu tô assim, como eu tô assado.
E aparentemente parece uma autodegradação, mas no fundo, numa camada anterior, na verdade o que ela está dizendo é eu não sou o que eu mereço ser, eu não estou como eu mereço ser. Então, ela tem uma autoimagem de si que está acima do que a realidade está demonstrando e por isso ela está triste. Então, já pressupõe esse amor próprio sempre, né? Interessante essa sua visão. Quando eu penso em amor, eu penso junto com o amor na palavra aceitação. Para mim, amar é aceitar, né? E você falou agora da pessoa achar que merece algo diferente, né? Parte exatamente desse meu pressuposto. Se ela não se aceita, ela acha que está sempre aquém daquilo que ela deveria ser. E quando a gente olha para a gente pela perspectiva de Deus, e a gente lembra que quando Deus terminou toda a criação, Ele olhou para tudo que Ele criou e Ele gostou de tudo que Ele criou, a gente tem que entender que a gente é aprovado por um Deus que não tem defeitos, né? Para o único que poderia até falar que tem alguma coisa que não está bem feita. Mas como Ele foi o Criador de todas as coisas e nós fomos feitos à imagem e semelhante dEle, a gente tem mesmo que aprender cada um tem que aprender a se amar, né? É isso que a gente precisa, aprender a se aceitar. Isso, é uma questão de contentamento, né? Eu creio que o grande problema da falta de percepção do amor ao próximo é a falta de contentamento dos nossos dias, né? E aí tem muitas variáveis que nos afetam em relação a isso, mas principalmente a grande mídia que nos traz valores que são sempre valores de você crescer mais, ter mais, ser mais. Então você, num lugar desse, não tem lugar para o próximo é sempre um concorrente seu. Então essa falta de contentamento transforma o próximo não em algo a ser amado, mas em algo a ser derrotado, porque é seu concorrente, né? Nós devemos praticar e tentar nos centralizar no que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo resumiu, como você bem disse no começo, resumiu os mandamentos em ama o próximo como a ti mesmo, né? Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo, que é a mesma coisa dos 10 mandamentos, os 4 primeiros em relação a Deus, os 6 últimos em relação ao próximo. Cristo só fez resumir isso: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá joia. Eu vou deixar aqui no ar mais uma pergunta, mais uma reflexão. A gente está vivendo nesse tempo de pandemia, um tempo muito difícil, um tempo em que todas as forças são necessárias, né? Eu digo que a gente precisa, nesse momento, da união de todos e todo mundo com um pensamento único para que a gente possa vencer toda essa crise. Se a gente não respeita o próximo, isso pode significar que a gente não está respeitando a gente mesmo? Você responde já já, tá bom? Vem cá, vamos lá, vamos continuar. A gente está conversando sobre o amor ao próximo, como a gente se ama. Será que é isso que a gente tem feito? Será que a gente está amando ao próximo como a gente está se amando? E eu deixei uma pergunta aqui no ar para o nosso convidado. Será que quando a gente não respeita o próximo, é porque a gente não está se respeitando? O que será que ele vai nos dizer? Me conta. Sem dúvida, porque quando Cristo nos traz os seus ensinamentos e vive a vida a qual a gente deve imitar, ele chama essa vida de vida abundante, né? E ele chama o contrário disso de morte. Então, se nós não amamos ao próximo, que é o grande mandamento de Jesus Cristo, na verdade nós não estamos vivendo essa vida abundante, estamos vivendo uma vida que ele chama de morte. Então, em busca de nos afirmarmos, nós estamos vivendo uma vida de morte, porque as coisas celestiais, elas são praticamente o contrário das coisas que naturalmente nós aprendemos no nosso mundo, né? As coisas celestiais são quase que contrárias, porque o mundo vai te dizer, não, seja o melhor, faça isso, olhe para você, dê o melhor para você e tal, e Jesus Cristo vai dizer, olhe para o próximo, atenda ao próximo, seja mais humilde, se submeta a ele, né? Então as coisas celestiais são quase que contrárias, né? Lá
quando fala da Nova Jerusalém, que será a nossa habitação celestial, fala que a rua é de ouro, ou seja, aquilo que a gente guarda aqui dentro de cofres, lá está na pavimentação. É uma linguagem simbólica para mostrar que as coisas são ao contrário. Pérolas que a gente guarda dentro do guarda-roupa escondido, lá vai ser as portas da casa, né? Então, essa simbologia demonstrando que o que a gente valoriza lá não tem valor nenhum. E o que, de certa forma, a gente acha que é desvantagem aqui para Cristo é a grande vida abundante, né? Então, quando a gente não vive essa vida de olhar para o outro, na verdade, a gente está vivendo uma vida de morte. Ou seja, como você disse, nós não estamos respeitando nós mesmos porque estamos caminhando numa vida que não vai nos conduzir a lugar nenhum. Como é bom a gente obedecer a Cristo, como é bom a gente obedecer e viver no padrão do reino de Deus, né? Porque isso significa felicidade pra gente enquanto estamos aqui, né? E isso é tão bom, isso é tão importante e gratificante. Agora, no meio dessa pandemia, eu acredito que muita gente já aprendeu muita coisa. Eu sempre pergunto para as pessoas o que elas aprenderam com a pandemia, as respostas são sempre muito comoventes, mas infelizmente a gente vê que tem gente que ainda precisa de um pouquinho mais. Na sua opinião, o que falta assim, para as pessoas caírem na real e perceberem mesmo o que de fato importa, quais são os principais valores, né? O que faz parte de ter uma vida que agrada a Jesus? Veja, as pessoas que aprendem línguas sabem que a imersão na linguagem, naquela linguagem que você quer aprender, é a melhor forma de você querer aprender. Até as pessoas dizem, não adianta você ir para os Estados Unidos querer aprender inglês e viver com um brasileiro lá, né? Então, dizem muito isso. É a mesma coisa. Nós devemos nos entregar ao lugar onde a linguagem de Cristo é a linguagem que é falada. Não adianta a gente querer viver a vida de Cristo e estar imerso em linguagens que não são a linguagem de Cristo, né? Então, santidade significa justamente isso, uma separação. Não uma separação porque está rejeitando aquilo, mas porque a sua vida, a vida que você quer viver, ela não coaduna com essas outras coisas que são contrárias a ela. Então, é necessário essa imersão, essa comunhão, essa comunidade, né? Que a Bíblia vai chamar de igreja, a Bíblia vai chamar de comunhão dos santos, a Bíblia vai chamar de confraternização, e outras linguagens como comensalidade, que é comer junto com o outro, né, que é seu irmão e tudo. É isso que vai nos conduzir a uma sensibilidade de viver a vida de Cristo, porque querer viver um pé nas coisas que são deleites do mundo e a cabeça querendo as coisas de Deus, você sempre vai ser uma pessoa dividida e provavelmente não vai conseguir caminhar da maneira que deveria. Então, se a pessoa, nesse momento de pandemia, ela consegue de fato olhar para Deus, ter um encontro pessoal com Deus, estabelecer a partir daí uma relação íntima e direta com Deus, ela consegue frutificar coisas boas apesar desse momento tão difícil. Foi isso que você disse? Isso. Reconhecer a sua pequenez, reconhecer o poderio de Deus, submetendo-se a Ele e crendo. Crer não é só um ato de fé, ele é um ato de obediência, né? Então, crer é você seguir aquilo que Cristo disse. Quem crê em Cristo é isso. Não é acreditar só que Ele existiu, mas é acreditar no que Ele disse, é verdade, e seguir, mesmo que seja diferente de tudo que a gente tem por aqui. É verdade. Foi muito bom conversar contigo, Agnon Fabiano. Muito obrigada pelo seu tempo mais uma vez aqui com a gente. Sempre bom ouvi-lo, viu? Eu acompanho o programa e gosto muito das suas colocações. E eu sei que você volta, então até breve aqui para todos os nossos telespectadores e a nossa equipe também, se Deus quiser, em breve já com o Padre Marcos, tá bom? Tchau, boa tarde. Tchau, muito obrigada. Olha, eu vou passar os contatos do Instagram, que é Sociedade_Chesterton, Chesterton _ Brasil. Chesterton Brasil. Gente, esse negócio dobra, faz assim na língua. Chesterton
Chesterton. Pronto, Chesterton. Pronto, agora foi. Sociedade _ Chesterton _ Brasil no Instagram. E lá tem todos os outros locais para você encontrá-lo, tá? Vamos continuar? Depois desse bate-papo, depois que você se analisou, depois que você olhou para si, a gente pode continuar pensando em como cuidar melhor da gente, né? Quando eu disse ali, conversando com o Agnon, que quando Deus criou, que ele terminou toda a criação, ele olhou para tudo que ele criou, ele gostou. Presta atenção, significa que ele olhou para você e ele gostou de você. Você é aprovado, amado, amada por Deus como você é. Desse jeitinho aí. Então, cuide-se, tá? Porque você é um bem precioso demais.